Boa tarde, meus irmãos. A paz de Cristo esteja com todos vocês. Que a luz do Espírito Santo invada a tua vida, a tua casa, o teu lar. E que tudo que venhamos fazer nesse dia seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Irmãos, hoje nós vamos meditar, vamos refletir em Jeremias 1, versículo 5. É o chamado de Jeremias. Lá diz o seguinte: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Amém, meus irmãos? Aqui fica bem claro que Deus chamou Jeremias e que ele o conhecia e o chamou bem antes do nascimento dele. E conosco, meu irmão, não é diferente. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Não é diferente. E, meus amados, quem nunca teve medo ou já se sentiu incapaz diante da obra de Deus, diante do chamado do nosso Deus? Acredito que todos nós já passamos por essa situação, independente de ser algo simples ou grandioso. Nós ficamos apreensivos, sentimos medo e achamos que somos incapazes. Foi assim com grandes homens da Bíblia, e também não é diferente conosco. Alguns no início temeram, não se acharam dignos e muito menos capazes. Outros tentaram fugir, mas entenderam que são apenas instrumentos nas mãos de Deus. Meus amados, nós precisamos entender que Deus separa pessoas ainda no ventre, assim como foi com Jeremias. Ele escolhe quem ele quer para a missão que ele determinar, para cada um executar. Meus irmãos, durante o tempo que estamos no ventre materno, estamos crescendo dia após dia. Milhares de células se multiplicam numa velocidade extraordinária. E essas células contêm informações genéticas que vão definir como seremos. Cor do cabelo, cor de olhos, cor da pele, altura e outras informações. Nesse versículo histórico, meu irmão, de Jeremias, Deus está dizendo que antes de sermos formados, antes mesmo de recebermos essas informações genéticas, Ele já nos conhecia e sabia como seriam nossas características. Deus também já sabia qual seria a inclinação do nosso coração, nosso temperamento, nossa natureza. Deus, meu irmão, Ele já sabia de tudo e Ele já tinha um projeto para nossas vidas. Então, meus irmãos, Deus escolhe e separa pessoas ainda no ventre. Essa narrativa bíblica está dizendo isso, está confirmando isso, esse fato, que Ele realmente escolhe pessoas ainda no ventre para executar seus propósitos. Existem vários exemplos bíblicos de homens e mulheres que foram escolhidos para serem instrumentos de Deus. João Batista é um exemplo. Deus escolheu João Batista para anunciar a chegada do Messias, Jesus. Outro exemplo, meu irmão, Moisés foi escolhido para libertar o povo de Deus do cativeiro no Egito. Davi foi escolhido para ser rei de Israel. Esther foi uma grande mulher de Deus e ela foi escolhida pelo Senhor para libertar o seu povo que estava sob domínio persa. Maria, escolhida por Deus para gerar o Messias, o nosso Salvador. José foi escolhido por Deus para governar o Egito. Esses, meus irmãos, são alguns exemplos que eu citei. Tem muitos outros, tem vários exemplos bíblicos de homens e mulheres que foram chamados por Deus para executar os seus propósitos. Meus amados, todos nós somos chamados por Deus. Cada um tem um chamado individual. Algumas pessoas são chamadas para tarefas grandiosas em larga escala ou até mesmo global, enquanto outras são chamadas para tarefas pequenas. Se Deus nos chama para realizar uma obra, seja ela qualquer trabalho dentro ou fora da igreja, devemos aceitar. Seja para limpar a igreja, para receber pessoas na porta, cuidar de um grupo, entregar uma palavra, uma oportunidade, até mesmo ler um versículo ou fazer uma oração, assumir um ministério, se esse chamado for o seu. Se o seu chamado for esse, ministerial, assuma, simplesmente aceite. Deus nos chama, meu irmão, para fazer coisas grandiosas. Ele nos chama para levar a palavra dele no mundo onde ninguém quer saber de Deus. Semelhante era
Na época de Jeremias era a mesma coisa. Jeremias foi chamado para levar a palavra de Deus para um povo que não queria saber de Deus. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. Nós somos chamados para levar a palavra de Deus a um povo que não quer saber de Deus. Hoje quase ninguém, meu irmão e minha irmã, as pessoas elas não querem saber de Deus. Mas mesmo assim nós somos chamados para levar a palavra do Senhor. E nós não podemos, meu irmão, olhar para as lutas que vão vir, que vão se levantar contra nós. Lutas virão, perseguições virão. Servir não é fácil, nunca foi fácil servir ao Senhor. Mas precisamos olhar para Jesus. Ele é maior que toda dificuldade, que toda luta que vamos passar ao servir, que vamos passar ao servir o Senhor, a aceitar o seu chamado. Vamos ter luta e perseguições. Nós sabemos disso. O inimigo se levanta furioso porque ele não quer que o evangelho seja espalhado. Meus irmãos, um dos primeiros e maiores chamados da parte de Deus para nós é pregar o evangelho a todos que ainda não têm o pleno conhecimento da verdade. Levar o evangelho a toda criatura, independentemente de onde ela esteja, independente de cor, de raça, independente de classe social, independente de como ela esteja. Devemos, incansavelmente, pregar o que Jesus disse claramente nas Escrituras. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João 14,16. Então todos têm que ter o conhecimento de quem é Jesus, para que ele veio e que só através dele temos acesso a Deus. Não há salvação, não há contato, não há acesso com Deus se não for por meio de Jesus. Então, meus irmãos, é fato que todos temos um chamado e não podemos fugir desse chamado, como fez Jonas. Chamado, meu irmão, não é só para pastor, para pastora, para profeta. O chamado é para todos. Jesus chama a todos para levar o evangelho. Por mais que a nossa tarefa seja simples, nosso chamado seja simples, como receber as pessoas na porta, como levar a palavra, ler um versículo, entregar uma mensagem, por mais simples que seja, mas nós podemos continuar com esse trabalho, com esse chamado do Senhor, não só na igreja, mas na nossa comunidade, onde a gente estiver, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, podemos estar levando a palavra do Senhor. Não podemos perder oportunidade alguma, independente de onde nós estivermos. Não podemos perder a oportunidade. Se você tem uma oportunidade, vá lá e pregue, fale para aquela pessoa. Um versículo, um simples versículo, muitas vezes acalma uma pessoa que está com problema, que está frustrada, que está cansada por alguma coisa, que está sofrendo. Só basta uma simples palavra. Não podemos perder a oportunidade, seja onde for. Temos que continuar com esse processo, com o chamado do Senhor. Por mais que ele seja simples, de receber pessoas na igreja, mas fora dali você pode estar levando a palavra do Senhor, continuando com esse trabalho, com esse chamado do Senhor. Como eu falei, meu irmão, nós não podemos fugir, como Jonas fez. Jonas, no ventre do grande peixe, Deus ordenou que Jonas fosse à cidade de Nínive levar uma palavra, uma mensagem de condenação para a maldade daquele povo. Mas ele desobedeceu e fugiu ao chamado de Deus. Pegou um navio e foi em direção a Tarsis, mas uma grande tempestade surgiu. Jonas foi lançado ao mar, foi engolido por um grande peixe e só saiu de lá, meu irmão, para fazer o que Deus tinha determinado a ele. Aí ele quis fazer. Ele foi engolido por aquele peixe, mas lá dentro Deus livrou ele e ele foi, digamos, penso eu, praticamente obrigado. Mas ele foi. Ou ele ia, ou então ele ia morrer dentro daquele peixe. Então, meus irmãos, nós não podemos fazer como Jonas. Isso é muito perigoso. Não podemos fugir do chamado do Senhor. Deus é poderoso, meu irmão. Deus é grande, Ele é soberano. Mas Ele precisa do povo, meu irmão. Ele precisa da gente para levar a palavra dele. Ele não vai descer e Jesus já esteve aqui na terra, trazendo a palavra. Ele não vai descer para falar da palavra, para pregar para ninguém. Ele tem a gente. Nós somos o povo dele, somos o servo dele. E ele precisa que nós façamos esse trabalho aqui. Fazer isso, fugir do chamado é muito perigoso. Porque quando fugimos, Deus começa a trabalhar, fazendo com que sua vontade se cumpra nas nossas vidas. Assim como ele fez com Jonas. Quando fugimos do chamado de Deus, meu irmão, ele nos faz entrar em processos doloridos, assim como aconteceu com Jonas. Muitas pessoas seguem o exemplo de Jonas e fogem. Então,
Deus se levanta contra a pessoa, não tem jeito. E Deus levanta uma grande tempestade na vida dessa pessoa para fazer com que elas venham a obedecer à sua vontade e cumprir o chamado que Deus determinou. Quando desobedecemos, meus irmãos, colocamos em risco nossa vida e todos que nos cercam, como a nossa família, nossos parentes, amigos, assim como Jonas. Jonas estava no barco lá e todos estavam correndo perigo porque Jonas estava lá no barco. Quando começou aquela tempestade, todos iam morrer por causa de Jonas. Então resolveram jogar Jonas na água. Sabiam que o problema daquela tempestade toda ali era por causa de Jonas. Então jogaram Jonas na água. Senão todos iriam morrer. Então, meus irmãos, nós passamos por lutas, enfermidades e dificuldades por não obedecer. O chamado cristão, meu irmão, é um serviço a Deus e aos outros. Se uma pessoa segue um chamado que tem fins egoístas ou opressivos, o chamado não está glorificando a Deus. A base do nosso chamado é Deus e o amor ao próximo. Esse amor deve fluir naturalmente do nosso amor a Deus, porque o verdadeiro chamado até o fim das nossas vidas é prestar serviço a Deus, servindo ao ser humano. Então, meus irmãos, o amor não pode faltar no chamado de um cristão. O amor é uma das bases principais. Como vamos servir ao próximo se não temos amor? Não tem como. E, meus irmãos, para finalizar, quando aceitamos o chamado, somos abençoados e abençoamos todos ao nosso redor. Amém, meus irmãos? Abençoamos todo ao nosso redor. Essa é a mensagem de hoje, meus irmãos. Deixa o teu like, se inscreve nesse canal. Até o próximo.